Vamos lá, pessoal. Na aula de hoje nós vamos falar sobre alguns questionamentos de como executar a atividade física. Começando com o questionamento: com qual frequência devo praticar atividade física? Praticar atividade física tem se tornado um hábito de muitas pessoas, que buscam, além de ficar em forma, ter mais saúde e disposição. Uma das primeiras dúvidas que surgem quando se decide fazer algum esporte é em relação à frequência com que ele deve ser executado. Exercitar-se de forma esporádica acarreta riscos à saúde, da mesma maneira que não deixar o corpo descansar entre treinamentos também é prejudicial. O que é preciso para se exercitar com segurança? O primeiro passo, antes de iniciar qualquer atividade física, é fazer um check-up para verificar se o corpo se encontra em perfeitas condições. Para pessoas com mais de 30 anos, é interessante realizar também um teste ergométrico. O segundo passo é fazer uma avaliação com o professor de educação física e depois decidir quais os exercícios pretende praticar, procurando uma academia especializada ou qualquer tipo de atividade, que tenha alguém orientando. No caso, o professor de educação física. E é fundamental que se tenha acompanhamento de um profissional qualificado para que a atividade física seja praticada com muita segurança. Por que se exercitar somente nos finais de semana não é recomendado? Muitas pessoas não conseguem encaixar a atividade física na rotina semanal e acabam aderindo a ela somente nos finais de semana. Contudo, essa prática é muito perigosa e pode trazer sérios problemas ao organismo. O motivo é que o corpo não consegue se acostumar com a atividade física quando ela é praticada somente aos sábados e domingos. A consequência é uma sobrecarga do coração e dos demais músculos, podendo ocasionar lesões ou infarto. Por isso, quem tem somente os finais de semana livres deve consultar um especialista para que ele ajude a montar um programa em que o corpo não seja tão exigido. Uma boa ideia é diversificar as musculaturas e exercícios trabalhados em cada dia e também não realizar atividades de alta intensidade. Qual é a frequência com que se deve praticar atividades físicas? O indicado para a prática de exercícios físicos musculares é de, no mínimo, 3 vezes por semana. Já as atividades físicas aeróbicas devem ser realizadas todos os dias por pelo menos 30 minutos. Essa é a recomendação. Caso o exercício realizado seja intenso e passe de 30 minutos, é necessário descansar no dia subsequente ou realizar alguma atividade que exercite outras partes do corpo. O legal é intercalar diferentes tipos de exercícios. Exemplo: treino de força, terças e quintas, natação, segundas e quartas, corrida aos sábados. Vai ter um intervalo aí de descanso na sexta e no domingo. Para manter uma boa saúde, é preciso se exercitar pelo menos 2 horas e meia por semana. Em intensidade moderada, não importa qual seja a atividade escolhida. Esse tempo pode ser fracionado de acordo com a capacidade física de cada um e aumentado também. Ao lado eu estou deixando aqui uma pirâmide de atividade física para que vocês observem, Tem alguns exemplos aí do lado, que vocês podem seguir tranquilamente, que essa pirâmide de atividade física que foi feita por alguns especialistas, e aprovada. É claro que, como eu falei no começo, a gente tem que fazer uma avaliação médica. O quinto e último questionamento: a intensidade do exercício interfere na frequência? A intensidade do exercício interfere, sim, na frequência. Se alguém pratica uma atividade em alta intensidade, o tempo de descanso para a recuperação da musculatura e do organismo deve ser maior. Para pessoas que estão paradas, o início deve ser mais leve, aumentando a dificuldade com o passar dos dias. É importante salientar que todas as atividades possuem níveis de progressão. Por exemplo, quem deseja iniciar-se na corrida deve começar caminhando, depois intercalando corrida e caminhada até conseguir correr o tempo todo. Para conseguir melhores resultados, é interessante consultar um profissional de educação física que possa passar um programa de treinamento completo, com os devidos desenvolvimentos de cada exercício. Exercitar-se é essencial para manter o bem-estar e a qualidade de vida, com as doenças afastadas, é lógico, porque quem tem o corpo forte dificilmente ficará doente. Para fazer isso,
com qualidade, é importante ter o acompanhamento correto. Escolha a atividade que mais desperta o seu interesse e comece agora mesmo. Vamos lá, pessoal, nessa pandemia a gente ficou muito parado. Assim que a gente tem oportunidades, as academias já reabriram. As atividades ao ar livre também estão aos poucos voltando, né? Os espaços para caminhada, praia, natação. E os clubes também daqui a pouco vão estar abrindo as escolinhas, né? Os programas de iniciação esportiva, os projetos. Claro que com as suas devidas restrições. Então vamos, assim que começar esse relaxamento aí, tomando muito cuidado com as orientações em relação ao Covid. Né, gente? Então vamos lá, vamos voltar aos poucos aí, não vamos ficar parados, que a gente sabe que atividade física é sinônimo de saúde. Eu estou deixando aí também para vocês um vídeo explicando mais, dando mais informações a respeito do que eu falei aí nessa aula, tá? Sobre como fazer atividade física. No mais aí, fiquem com Deus, fiquem em casa e um grande abraço a todos. Dezenas de variáveis podem influenciar diretamente no sucesso do seu exercício. Tem a alimentação, o sono, a própria forma como você está se exercitando. Hoje vamos falar de outra dessas variáveis. Quantas vezes se deve treinar por semana? Segundo a Organização Mundial da Saúde, pelo menos 4 sessões de no mínimo 30 minutos em dias separados é o indicado para a manutenção de uma vida saudável. Como já cansamos de dizer, o exercício físico não é uma receita de bolo, e a frequência semanal ideal vai variar muito de pessoa para pessoa. Além disso, muitas pessoas têm objetivos que são muito maiores do que simplesmente fazer o mínimo necessário para ser saudável. E apesar de não podermos dizer para você quantas vezes exatamente você deve treinar por semana, podemos passar dicas que vão ajudar você a achar o seu número ideal. Sempre lembrando que o ideal mesmo é consultar um ou uma profissional de educação física para que vocês dois juntos montem esse quebra-cabeça. Então tá, pegou aquele caderninho especialmente dedicado para as dicas AF? Ótimo, então vamos lá. Número 1. Avalie a sua rotina. Tudo vai depender primeiramente da sua rotina. Se você não é atleta, o treino precisa ser pensado de acordo com a sua rotina diária. Esse é um dos fatores que mais deve ser levado em conta na montagem de um treino, já que de nada adianta prever treinar 5 ou 7 vezes na semana se você não tem esse tempo e o seu descanso é prejudicado. Ou pior ainda, se você não vai na realidade conseguir treinar aquela quantidade de vezes na semana. E aqui também entra a importância de rever o seu cotidiano, os hábitos do seu dia a dia. Simples atos como preferir a escada ao elevador, sair para passear mais vezes com seu cachorro, ou trocar o uso do carro para distâncias curtas e médias por caminhadas ou pela bicicleta, já pode dar um bom gás na sua saúde. Número 2. Quais são os seus objetivos? Se o seu objetivo for apenas qualidade de vida, melhorar sua funcionalidade e prevenir doenças, 3 treinos semanais podem ser o suficiente. Agora, se você quer ter o corpo de um fisiculturista, é lógico que você vai precisar de muito mais treinos semanais. Por isso, esse é um ponto a ser levado em conta sempre. A pergunta que você deve se fazer é: qual o meu objetivo e em quanto tempo eu quero alcançá-lo? E a partir daí, o número e tipo de treino semanal fica mais evidente. Número 3. Nível de treinamento. Um iniciante, mesmo com apenas 3 sessões de treinamento por semana, pode alcançar bons resultados nos primeiros meses de treinamento. Porém, conforme essa pessoa vai ganhando condicionamento, esse número pode passar a ser insuficiente. Lembre-se que quanto mais treinada uma pessoa é, menos treinável ela se torna. Nesse sentido, é necessário fazer uma boa manipulação de variáveis para que se possa impor ao corpo um estímulo ao qual ele não está adaptado. E nessas variáveis, o número de treinos semanais é uma das mais importantes. Número 4. Intensidade do treino. Se você fizer um treino submáximo, sem uma intensidade muito alta, precisa treinar mais vezes na semana. Porém, se o seu treino é mais intenso, o processo de recuperação é mais demorado, o que, em tese, reduz o número de treinos por semana. E é lógico que aqui entram outras questões, como o tipo de treino, por exemplo. Mas, no geral, se você treinar menos vezes, precisará de mais intensidade para atingir o mesmo objetivo. E número 5, individualidade. Cada pessoa precisa de um tipo de treino específico de acordo com a sua individualidade ou objetivo. Imagine que você trabalha sentado o dia todo. Você precisa de um tipo de treino. Já que tem um trabalho fisicamente pesado, vai precisar de um outro tipo de treino para atingir o mesmo objetivo. Sendo que aí entram ainda em jogo fatores genéticos. Afinal, cada pessoa é diferente da outra. No final das contas, apenas um ou uma profissional de educação física vai saber dizer qual a melhor rotina de treinos para você e suas individualidades e seus objetivos. Mas seguindo essas dicas, você já pode ter uma melhor ideia de quantas vezes treinar por semana.